Muito boa tarde. Boa tarde aos que estão aqui pela primeira vez nas reuniões de sábado do Rita, aos que sempre estão conosco todos os sábados, tornando o final de semana mais alegre nesse banquete de luz. Boa tarde a todos que estão nos andares superiores e aos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Nós vamos passar uns avisos que eu vejo mais como convites e oportunidades para nós evoluirmos. Então, anotem em suas agendas, no dia 13 de setembro, nós temos o Encontro dos Trabalhadores do Rita de Cássia, que é intitulado Servir com Amor. Então, será uma grande alegria estarmos juntos, construindo reflexões, compartilhando experiências e renovando esse nosso propósito de servir nesse encontro do ano de 2026. Será uma manhã onde nós teremos a presença da palestrante Ana Teresa Camasmir e de Júlio César de Sarrouriz, companheiros de muitos anos aqui de nossa casa. As inscrições poderão ser feitas na secretaria ou através dos cartazes que estão espalhados por toda a casa. É só apontar a câmera no QR Code a todo caminho. E o Rita pede uma contribuição de R$ 60, porque será no espaço alugado, então é necessário o aluguel. E quem puder fazer a contribuição solidária para aqueles que não têm condições de pagar, também será muito bem-vindo. Então, são vários convites aqui que estão sendo feitos, e esse encontro é para nós, trabalhadores, frequentadores, todos nós que estamos sempre na casa, que vivemos a casa, estamos aqui o tempo todo, somos uma grande família, então esse encontro é uma grande oportunidade de estarmos reunidos, nos encontrarmos, porque muitos de nós aqui que somos trabalhadores não conseguimos nos encontrar porque os horários são diferentes, e dos frequentadores criar esse vínculo maior conosco que estamos aqui. Então, segue esse convite. Será muito bom poder compartilhar com todos vocês essa manhã do dia 13 de setembro, que será muito especial. Nós já estamos praticamente no final do mês de agosto, então é uma oportunidade. Seguindo os convites, amanhã nós temos o Cineclube, que será uma experiência inesquecível com o filme Os Agentes do Destino, um filme de romance e ficção científica sobre a relação de um carismático congressista americano que parece destinado ao estrelato político. E aí tem uma sinopse aqui do filme que eu não vou contar, senão vocês não vão querer vir. Vale a pena virem amanhã. E é uma trama bem interessante que fala sobre livre-arbítrio. Nós sempre falamos aqui, nas palestras, nos estudos sobre o livre-arbítrio, e o filme é uma oportunidade da gente perceber como o livre-arbítrio pode interferir na nossa vida. A trama nos convoca ao seguinte pensamento: até onde vai o nosso poder de escolha? Quem, afinal, guia os nossos passos? Para garantir a sua vaga, é só pedir na secretaria o link da Simpla. E não dá para demorar, né? Porque é amanhã. Então, novamente, será uma alegria tê-los aqui para esse cineclube. E a dica que a gente sempre lembra toda semana, porque toda semana é distribuída são distribuídas cestas básicas na nossa Casa da Rocinha, é que quem puder, quando vier aqui no Rita, que estiver caminhando pela calçada e perceber um supermercado ou fez a compra do mês, coloca mais 1 quilo de alimento não perecível e traz para cá, porque se a gente pensar que se cada um doar 1 quilo, toda semana a lotação da casa é de 200 e poucas pessoas. Vejam só quantos quilos poderiam ser arrecadados por reunião se cada um fizesse esse movimento solidário. Então, esses são os convites para a gente realmente participar desse banquete de luz que é para nós toda semana,
através do conhecimento que nós recebemos através do preparo, da palestra e das oportunidades que nós temos de auxiliar materialmente, porque estamos no planeta material e precisamos da matéria. A frase do mês de agosto, que vocês podem ver fixadas em todas as salas e lá embaixo também, é da campanha moral Misericórdia Quero. E é uma frase de Emmanuel que nos diz o seguinte: em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Bom, meus amigos, nós sabemos, quando escolhemos vir para cá aos sábados, que esse é um momento de reflexão, é um momento nosso para a gente fazer essa ponte com o plano espiritual. Os espíritos preparam todas as salas para nos receber. Então, esse é o momento da gente se aquietar, deixar um pouco o celular de lado, se desligar dele. Eu sei que é um instrumento que é de Deus também, porque ele permitiu que estivesse aqui para nos auxiliar no dia a dia, mas esse é o momento da gente se entregar ao que a doutrina espírita nos oferece, para a gente refletir em como tornar a nossa vida mais leve, mais tranquila. Então, quem puder desligar, tirar o som, silenciar, não sei, mas o ideal é desligar, porque às vezes a gente pensa que desliga e o negócio começa a vibrar na nossa bolsa, no nosso bolso, pega o coleguinha que está do lado refletindo. Então, esse é um momento que a gente deve tirar para nós. É um momento muito especial, porque passa tão rápido. E vamos ouvir mais 2 minutinhos, 3 minutinhos de música, para irmos nos harmonizando, cultivando esse silêncio que é tão raro e tão necessário para cada um de nós. Vamos ouvir mais um pouquinho de música. E são 17 horas. Vamos iniciar a nossa reunião envolvendo o nosso amigo Marcos Renato, que fará o nosso preparo dessa tarde
Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui novamente. Na tarde de hoje, o livro de preparo é Palavras da Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e nos coube o capítulo 10, que se chama Vencer o Mal, e começa com uma citação de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Paulo fala assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E vai aparecer um verbo chamado zurzir, vai aparecer zurzíndole, e eu não sabia o que significava zurzir. Zurzir significa repreender com rigor, açoitar, bater, tá bom? Então, quando vocês ouvirem, pensem nesse significado. Então, Emmanuel nos diz que comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar firmeza e vigilância. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor ao que vos odeiam. E Emmanuel conclui com o último parágrafo: podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então é muito, muito linda essa página e muito oportuna, né? Porque a gente percebe o mal, né? E é sobre isso, é como lidar com essas situações, né? E é bem claramente não combatê-lo e não entrar em guerra. Aliás, a gente usa muito no nosso vocabulário palavras bélicas, né? E na comunicação não violenta a gente tenta não usar essas palavras, né? E a gente deve evitá-la. Mas a humanidade, infelizmente, já guerreou contra o mal, né? Um exemplo eram as cruzadas na Idade Média, né? Que tentavam impor o cristianismo aos muçulmanos que professam o islamismo, né? E mais recentemente eu fiquei estarrecido de saber que os jesuítas, né, coordenados pelo Santo Inácio, tinha a Companhia de Jesus. E o lema dessa companhia era os fiéis soldados do Cristo, né? Eram guerreiros da fé, né? que
devia ser levada a fé cristã aos infiéis a qualquer preço, ou pela catequese ou pelas armas, né? Então você vê como não deu certo, né? E essa é o alerta de Paulo e de Emmanuel, né? Então, da mesma forma que gentileza gera gentileza, violência gera violência. Então, lidar com o mal, a gente vai ter que aprender lidar com amor, com compreensão, né? E também o conceito de o que é o mal, né? Muitas vezes a gente pode considerar o mal aquele que é diferente da gente, né? Aquele que não professa a nossa religião espírita ou que não professa o cristianismo, e a gente se equivoca pensando dessa forma, né? A diversidade nos enriquece, né? Então a gente tem que ser cuidadoso com essas nossas avaliações do que é o mal, né? Tem muita gente que não é cristã, não é espírita e que faz um bem enorme. Um exemplo disso aqui na nossa cidade foi o Betinho, que deixou o legado da ação da cidadania, um ateu, né? Mas uma pessoa queridíssima, que tem uma repercussão enorme de ajuda ao próximo. Então, se a gente revida, se a gente persegue, se a gente age com violência, a gente acaba, contra o mal, a gente acaba criando mais mal ainda, né? Então, vencer o mal com o bem, como diz o Paulo. E Emmanuel cita exemplos, né? Contra a calúnia e a maledicência, o melhor remédio é a bondade, o perdão. Contra a preguiça é o trabalho incessante no bem. Contra aqueles que tumultuam, ajudar incessantemente. Contra o maldito, a bênção. Contra a injúria, a paz do silêncio e o socorro da prece. E Jesus nos fala de amai os vossos inimigos, né? Que não significa chegar para o outro e dizer que o ama, né? E sim relevar, sair daquele campo vibratório do outro, né? Isso está no Sermão da Montanha, né? Fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então a gente com isso quebra esse ciclo, né, de violência, de animosidade. Então, não responder o mal com o mal. E perdoai 490 vezes, né? Me lembro no seriado The Chosen, que é lindo, né? O Pedro chega para Jesus e fala: olha, eu já perdoei aquele cobrador de impostos que o senhor colocou como discípulo 7 vezes. Aí começa a enumerar. Aí Jesus fala: não, você não entendeu. É 70 vezes 7, né? Não adianta contar quantas vezes você vai perdoá-lo. E por fim, Pedro acaba compreendendo isso e perdoando Mateus de uma forma bastante emocionante. Então, a gente tem que também ser vigilante, né? Contra o mal, né? Infelizmente, na Terra, o bem ainda não predomina. Então, a gente precisa estar atento, anular o mal, às vezes nos distanciando de sua órbita de ação, né? Então, só uma imagem. Eu posso estar andando por uma rua e numa calçada é escura, tem pouca gente, e na outra é iluminada, tem mais segurança. Então, eu posso trocar de calçada para nos preservar, né? Para que a gente consiga cumprir o nosso caminho. Às vezes evitar lugares, evitar situações, evitar companhias, né? André Luiz fala uma coisa linda também.
que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém, né? E já acabou o tempo, mas eu vou deixar para vocês um dever de casa. Ouçam a música do Lenine, Paciência. A gente precisa ter paciência, né? E essa música é muito significativa e muito profunda, que é justamente uma forma, com paciência, da gente lidar com as pessoas que ainda não praticam o bem. Obrigado. Muito obrigada, Marcos, Renato. Vamos fazer a troca calmamente. Obrigada pelo seu preparo. Que coisa, né? Então agora vamos nos asserenar, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos aqui, ouvindo sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, agradecendo a Jesus e a Kardec por toda essa bênção que é a codificação, que é esclarecedora, mas principalmente libertadora de consciências, como quando nós desejamos aceitar o que nos é ofertado através da doutrina e trabalharmos esse conhecimento melhorando a nossa vida, vivendo a doutrina. Graças a Deus, e hoje vamos receber Maria Eduarda Brasil com o tema Os Inimigos Desencarnados, que está no capítulo 12 do Evangelho, e tem 5 e 6. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Obrigada, Fernanda. Boa tarde, gente. Ih, cadê o boa tarde? Boa tarde. Muito obrigada. Que coisa, né? Você começou a fazer seu preparo, eu falei, não acredito. É ruim que às vezes o tempo acaba, você quer continuar, então surpresa, eu vou continuar o que você estava falando. Eu estava até ficando meio nervosa, pensando, ele vai entrar em tudo que eu vou falar. Porque espiritualidade não brinca em serviço, né? Então estava completamente conectado o tema do preparo com o tema da palestra. Então vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, precisamos ouvir algumas palavras. Então nada é por acaso e o conhecimento não vem sem que a gente esteja pronto para recebê-lo. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, inimigos desencarnados. Mas eu vou começar sendo sincera, porque é muito bom quando a gente se encontra na tarefa, né? Não quer dizer que pra mim seja fácil, mas é uma tarefa que eu gosto muito, essa de estar aqui falando. Mas você vai chegar perto, você vai ver que a minha mão tá assim, às vezes eu acho que o microfone vai captar que meu coração tá batendo um pouco rápido, mas faz parte do processo de você se entregar pra uma coisa quando você sente que tem propósito. Principalmente quando é trabalho voluntário, né? Porque você sente que você tá contribuindo de alguma forma, que eu tô trazendo alguma coisa para vocês e tô recebendo também, porque eu estudei esse tema para isso. E essa parte que volta para mim, particularmente em dias como hoje, é muito gratificante. Por quê? Porque quando eu recebi o tema, eu originalmente não estava, né, na palestra de hoje, eu fazia na quinta, me pediram para trocar. E quando eu vi o tema de hoje, eu falei, não gostei muito. Né? Não sei se vocês têm essa ilusão de que o palestrante vem aqui, ele sempre adora o que ele está falando, é um tema que ele sempre lê, não sei os outros, mas para mim, muitas vezes não é um tema que faz, nossa, estava precisando ler isso. Assim como muitas vezes eu venho aqui toda semana também na reunião pública da quinta-feira, muitas vezes eu chego aqui, o tema é, nossa, isso não tem nada a ver com a minha vida. E hoje eu estou particularmente com sono, acho que eu vou encostar a cabecinha aqui na parede. Acontece. Então, quando eu comecei a fazer palestra, já tem quase 3 anos, no começo isso me dava muito medo. Porque eu pensava, eu não tenho como enrolar essa quantidade absurda de pessoas fingindo um conhecimento que eu não tenho. Então, eu vou precisar estudar sobre um tema que, a princípio, eu não gostei tanto. Então, hoje, se eu pudesse escolher, eu já tinha até pensado, gente, se eu pudesse, tema livre. Eu vou falar, existem almas gêmeas? Ou felizes para sempre, segundo a doutrina espírita. Sabe, uma coisa, tinha até subtítulo. E caiu pra mim o quê? Inimigos desencarnados, que é completamente o oposto de almas gêmeas, né? Mas chega pra gente o que a gente tá precisando lidar. Então chegou pra mim esse tema, eu falei, o que eu vou fazer com esse tema? E hoje em dia eu já não tenho mais medo, porque eu comecei a ver que todo tema tem um potencial enorme. Todo tema pode ser útil, pode ser prático, pode falar diretamente com coisas que a gente está vivendo na nossa vida. Às vezes a gente precisa se esforçar um pouco mais, dar uma cavadinha no tema, mas sempre tem. Então, quando às vezes a gente está um pouco de má vontade, mas vem por disciplina,
Se concentra, vocês vão achar, vocês vão conseguir pegar uma situação da vida de vocês, uma pessoa, um episódio, um sentimento que vai ter completamente a ver com o que está sendo dito. Porque nada aqui é dito sem que a gente precise ouvir, né? Então hoje a gente precisa ouvir sobre os inimigos desencarnados. E é um título, um tema que eu não gosto muito, porque desencarnado não ligo, né? Todo mundo aqui, gente, a gente vai desencarnar, caso alguém não saiba. Mas o inimigo me pega um pouco, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver filme, então sempre tem aquela coisa do inimigo como vilão. Só que o inimigo, para a doutrina espírita, não é o vilão. Né? O vilão é aquela figura do mal encarnado, é o Darth Vader. Né? É o mal personificado que o mocinho precisa para superar um obstáculo na história. O inimigo não é isso. Mas o que é o inimigo? Será que todo mundo tem um inimigo? Eu estava pensando isso essa semana enquanto eu preparava a palestra. Falei, será que eu tenho inimigos desencarnados? Porque eu não sinto. Mas quer dizer que eu não tenha? Será que todos nós temos? Será que ainda vamos ter vários? Ou um ferrenho? Será que a gente está criando inimigos agora? Será que a gente tinha inimigos e não tem mais? Então são coisas que geralmente a gente não para pensar, a gente meio que vai vivendo a vida. Mas são coisas importantes da gente analisar e a gente vai perceber por quê. Porque o meu objetivo quando eu faço palestra é sempre trazer um pouco desse lado prático, né? Então como é que eu vou aplicar isso que eu ouvi hoje 40 minutos do Rita na minha vida? Então a gente vai começar hoje destrinchando um pouquinho e a ideia é que no final vocês saiam, até que foi útil. Se eu chegar aí, tô feliz da vida, era o meu objetivo. Então onde a gente está? Nossa base doutrinária. A gente está justamente no capítulo 12. Tinha um vosso aqui no meio, tá? Mas há mais inimigos. Esse é o capítulo 12 do Evangelho. Esse trechinho que ele leu é como Jesus encerra o Sermão da Montanha. Narrado por Mateus, né, o cobrador de impostos. Esse é o nosso capítulo 12. Dentro do nosso capítulo 12, a gente tem um pedacinho aqui, que são os inimigos desencarnados, que é o nosso tema específico da palestra. Mas para chegar aqui, eu não queria chegar voando, eu queria construir aqui pra gente focar aqui. Acho que faz mais sentido, tá? Vou ficar de olho no relógio para não falar muito daqui e esquecer daqui. Vocês vão me ajudando para não perder. Então vamos lá. Como é que eu vou pegar isso daqui, essa bola mal desenhada que eu fiz, e trazer para minha vida? Jesus vai abrir nossos trabalhos hoje, e eu vou pedir perdão, eu vou ler de novo o trechinho, que está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, como ele encerra o Sermão da Montanha. Jesus começa falando àqueles que estavam ouvindo. Aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Então até aquele momento era dessa forma. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus vem nesse momento em que as pessoas tinham isso muito forte, que eu vou amar quem é legal comigo e vou odiar quem não é. Ele vem propor uma mudança de paradigma, porque é fácil amar quem a gente gosta, até aí, né? Às vezes nem é fácil, mas assim, é mais fácil amar quem a gente gosta e amar aqueles que a gente não gosta. E aí Jesus não veio com a mensagem fácil, ele não veio com a missão tranquila, ele veio para aquelas pessoas que estão dispostas a ser discípulas dele, como creio nós que estamos aqui no estudo. Ele veio para pôr esse desafio, esse compromisso moral maior, né? Se a gente já está conseguindo amar, a gente já entende o que é amar, vamos amar um pouco mais profundamente, vamos explorar uma outra nuance do amor. E aí o Arthur Valadares, muito curioso isso, ele numa palestra sobre esse tema, amar os vossos inimigos, ele comenta que Emmanuel tem muitos textos sobre os mais variados versículos do Novo Testamento. Né? Quando ele se empolga, às vezes ele escreve 3 sobre o mesmo, 5, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. O versículo sobre o qual ele mais escreveu, justamente esse. São mais de 30 mensagens de Emmanuel sobre este versículo. Esse trechinho que eu acabei de ler. Eu, porém, vos digo, né, amai os vossos inimigos. E engraçado que uma dessas 30 mensagens foi lida justamente hoje
né, no Palavras de Vida Eterna. Eu nem sabia que nesse livro tinha uma das mensagens, e tinha justamente. Então, se uma pessoa que é um pouco concisa nas palavras, escreve 2, 3, 4 vezes sobre cada versículo, se dispõe a escrever 30 vezes sobre um mesmo versículo, é porque tem alguma coisa aí que tá chamando a gente a olhar 2 vezes, porque é difícil. Porque se fosse fácil, escrevi uma vez só, às vezes nem escrevia, a gente já estava fazendo naturalmente. Então, é complicado da gente aprender, mas principalmente da gente praticar. A gente conseguir estender isso daqui para lá. Só que, não sei vocês, mas se eu olho assim rapidamente, me incomoda. Porque Jesus está me pedindo para pegar isso daqui, que é o sentimento mais nobre que eu tenho, que eu guardo para as pessoas que eu gosto, que eu tenho ternura, que eu tenho afeição. Pegar isso daqui que eu tenho de melhor em mim e estender para uma pessoa que, no meu entender, não merece. Uma pessoa que eu não gosto, uma pessoa com quem eu não vou com a cara. Então ele está pedindo para eu pegar o que eu tenho de bom e dar para uma pessoa que talvez não seja boa e de volta comigo. Ele está pedindo para eu pegar uma coisa que eu tenho de melhor em mim e oferecer para uma pessoa que talvez não me ofereça o que ela tem de melhor de volta. E não é fácil, né? Não é fácil eu tratar o meu amigo igual eu trato o meu inimigo. Aliás, não é fácil eu tratar o meu inimigo igual eu trato o meu amigo. Não é fácil perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa que for feita para mim. Não é fácil. Só que se a gente entrar nessa bola de pensamento, a gente vai chegar no fundo do poço e vai concluir que é impossível ser perfeito, é impossível ser Jesus, é impossível ser feliz, porque é impossível amar um inimigo. E a gente está aqui para mostrar que não é nada impossível. É muito, não vou dizer fácil, mas é muito factível e a gente pode começar agora, se é que a gente já não começou e nem reparou. Então é só na aparência. E onde é que está o problema? Eu fiquei o tempo todo fazendo aqui, irmão, pegar isso daqui para levar para cá, o que eu tenho de melhor para levar para cá. Talvez a gente esteja interpretando errado o que ele quis dizer quando ele diz amar o inimigo. Então, primeiro a gente tem que olhar para o conceito de amor. Que se a gente for olhar num dicionário, como eu fui na internet, né, tem muito, né, significado, muito sentido. O primeiro que aparece, eu achei bonito, é um sentimento profundo de afeto, cuidado e união que faz uma pessoa desejar o bem da outra. Ele vai além de uma simples emoção e se torna uma escolha diária de respeito e apoio mútuo. Que amor é escolha, né? Pessoas que são casadas aí há tantos anos, disser que é só sentimento, a gente sabe que não é só sentimento. Tem que escolher todo dia estar com aquela pessoa. E aí, série de sinônimos que o dicionário vai propor: ternura, simpatia, afabilidade, bem-querer. Aparentemente incompatíveis, né? Essa é a noção que a gente tem de amor. Se você pedir para uma criança falar de amor, vai falar mais ou menos isso e desenhar um coração. Mas o evangelho, que é onde a gente está, ele vai trazer uma outra proposta. E ele fala expressamente: Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança. E não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. E ele segue: então eles sabem, né? Eles não são doidos, eles não estão esperando algo irracional. Eles sabem que a gente não consegue entregar esse amor da internet, que a gente acabou de ler, para uma pessoa com quem a gente não confia. A gente não consegue fazer. E isso é físico, porque é repulsão e assimilação de fluidos. O pensamento maldoso tem um tipo de energia, e o pensamento bondoso, benevolente, tem outro tipo de energia. Eles não se casam, eles operam em frequências diferentes. Então, se eu estou na companhia de uma pessoa que está emitindo pensamentos ruins para mim e eu estou emitindo para ela, não tem quem faça a gente ficar bem nesse ambiente. A gente pode não estar nem se falando, mas a gente está mal. Se a gente está num ambiente que a energia é boa, minha para a pessoa e da pessoa para mim, a gente se sente em paz, a gente se sente acolhido. A gente pode não estar trocando nenhuma palavra, mas a gente se sente bem. Porque a energia é energético. Isso não é invenção, isso é matéria. Então, o pensamento maldoso tem uma matéria que faz mal, que nos agride, assim como a gente também emite energia ruim que agride os outros. Então, é por isso que é incompatível, é por isso que eu não vou chegar num ambiente com uma pessoa que tem essa troca ruim de energia e confiar nela. Eu não vou conseguir nem externar uma energia boa porque eu estou recebendo de volta a ruim. Então, eu entrego a ruim também e a gente fica naquele combate, para usar a expressão de guerra, né, de energias ruins. Então, não é esse o sentido que a gente está trabalhando aqui. Então, o que é? Porque isso é o que não é. Então, o amor do evangelho, amar os inimigos, não é esse amor. O que é o amor?
Os espíritos colocam no parágrafo logo abaixo que eu botei aqui. Amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Esse ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Então, o que é? E aí eles nos explicam o que é amar o inimigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto estará seguindo o mandamento: amar os vossos inimigos. E você falou tantas vezes, né? Retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal. É isso. Retribuir o mal com o bem. Falei como se fosse tranquilo, né? Esse é o caminho, esse é o nosso objetivo. Você vê que são várias coisas que são meras abstenções. A pessoa tá lá, é não ter ódio por ela, é não ter. Então começa com um não ter, não vou ter ódio, não vou ter. Depois você trabalha o bem querer. Primeiro começa com não ter. Escolher não sentir ódio, escolher me afastar, quando eu acho que eu ainda não consigo estar junto dessa pessoa sem emitir uma coisa ruim. Às vezes a abstenção é o primeiro passo para você construir uma ação, de fato, em relação àquela pessoa. Então não é um convite a gente ser fofo, não é um convite a gente ser agradável, sociável, educado, pleno, simpático. É falsidade, né? Então assim, a gente dá o que a gente consegue de sinceridade do nosso coração. Se no começo a gente só consegue dar um meio sorriso e não xingar de volta, ótimo. É sair do ambiente, ótimo. A gente vai aos pouquinhos, né? Não precisa chegar com um presente para a pessoa se você não está em condições ainda de dar um presente. Tem que ser com a sinceridade dos seus sentimentos. Mas é difícil porque a gente é orgulhoso, né? Dói a gente receber uma ofensa na cara e aceitar aquilo e falar, tudo bem, isso pertence a ele, não pertence a mim. Porque a sociedade olha pra você e fala, nossa, você tá sendo trouxa, ele tá falando de você. Não vai falar nada, não? Aí você, vou me defender, então. E nossa defesa é o quê? É o ataque. Né? Então a gente, pelo meio também, muitas vezes é impelido a fazer crescer ainda mais um desafeto. O Elahá, o Jorge Elahá, ele também tem uma palestra. Tem muita gente fazendo palestras sobre esse tema, né? E ele traz umas reflexões muito interessantes. Ele coloca assim, pelo senso comum, né? Quando a gente tem alguém que magoa a gente pensa, fulano me magoou profundamente. Não tem como perdoar o fulano, porque o que ele fez não tem perdão. É imperdoável. Não tem como, eu odeio ele com todas as minhas forças, do fundo do meu coração, não dá. Né? E aí, quando o Elahá está comentando esse pensamento, que é muito comum, né? Ele diz que a gente foi educado a operar dentro desse sentido de que se eu concedo perdão para outra pessoa, com o meu perdão, acontece uma grande magia que eu tiro a culpa dessa pessoa. Então, se eu perdoo o fulano, limpei ele de todas as besteiras que ele fez. Como se meu perdão tivesse esse poder de limpar o fulano. Quando não é isso que acontece, né? Deus não me colocou como braço da lei de Deus. Né? O que a doutrina ensina pra gente sobre o perdão? Se a gente tem um A que machuca o B, não necessariamente só por essa relação em que houve uma ofensa, eles vão ficar ligados. Não existe um débito necessário entre A e B porque teve uma ofensa. Quando A machuca o B, o que acontece com o A? Ele cria um débito sim, mas ele cria um débito com a lei de causa e efeito. E é um débito que ele assume para ele. Então o B que está aqui, se ele perdoa, se ele escolhe perdoar, se ele escolhe se afastar dessa situação, ele vai seguir a vida dele. Mas o A fez a coisa, ele vai ter que arcar com a consequência do que ele fez. Né? Então o B perdoou. O que ele faz com isso? Ele escolhe romper, ele escolhe não ter ódio, ele escolhe não ter mágoa, ele escolhe não ter desejo de vingança, ele escolhe se afastar do A. Então ele escolhe não precisar mais estar junto daquela pessoa. Mas o A fez. E o A vai ser cobrado por isso. Vai ser o quê? A consequência do que ele causou. Né? Então o débito que ele assume é para ele. E aí tem uma frase que se diz muito, né? Se ouve por aí, você fala, cuidado, você faz o mal, mas o mal volta para você. Né? Como se isso fosse a lei de causa e efeito.
Quando, na verdade, o mal nem saiu de você. Porque o mal que você faz fica em você. Você é a primeira pessoa atingida pelo mal. Porque o B pode escolher nem receber aquele mal. Ele pode escolher nem se ofender. E nem percebia que ele queria me ofender. Então, às vezes, uma criança, numa birra, xinga a mãe. A mãe sabe que a criança... E aí, pra criança, meu Deus, eu xinguei a minha mãe. Entra num parafuso porque xingou a mãe. A mãe não viu aquilo como uma ofensa. Então, às vezes, isso acontece. E aí, falar em criança, tem uma historinha que a gente conta aqui na evangelização, quando a gente vai falar de perdão. É uma gracinha, que é exatamente sobre isso. É uma fábula, então tem algumas adaptações. Eu peguei essa aqui com uma menininha. Um dia a Aninha voltou da escola muito brava, batendo o pé. E o pai dela percebeu que ela estava irritada e perguntou o que tinha acontecido. E ela falou, olha pai, eu tô com muita raiva do Pedrinho. Ele me humilhou na frente de todo mundo, eu não quero mais ver ele. Eu espero que ele fique muito doente e nunca mais vá pra escola. Para a surpresa da Aninha, o pai não falou nada. Apenas foi até a garagem e pegou um saco de carvão. Dirigiu-se para o fundo do quintal e chamou a filha. Filha, você tá vendo aquela camiseta no varal? Uma camiseta branca. Vamos fazer de conta que ela é o Pedrinho. E que cada pedaço de carvão é um pensamento seu em relação a ele. Descarrega toda a sua raiva, atirando o carvão na camiseta até que não tenha mais nada dentro do saco. Daqui a pouco eu volto para ver se você gostou, tá? E a Aninha achou aquilo incrível, né? Criança. Achou deliciosa a brincadeira e começou a atirar o carvão. Como ela era pequena e estava um pouco longe, ela acabou errando, mais do que acertando. Gastou todas as energias que tinha, suada, bufando, mas conseguiu dar conta da tarefa. E aí foi chamar o pai. E aí o pai chegou e perguntou, e aí filha, como é que você tá se sentindo agora? Aí ela falou, ih pai, isso me deu uma maior canseira. Mas olha só, eu consegui acertar muitos carvões na camiseta, né? Aí o pai olhou pra camiseta. Filha, vem cá, agora vem aqui comigo até o seu quarto pra gente ver uma coisa. Aí chegou no quarto, botou a filha na frente de um espelho que tinha no quarto. E aí a Aninha, quando olhou pra imagem dela, levou um susto. Porque ela estava toda suja de carvão. Né? O carvão, vocês sabem que solta. Ela estava tão suja que ela só conseguia enxergar os dentes e os olhinhos dela. O pai então explicou. Veja como você ficou. A camiseta que você tentou sujar está mais limpa que você. Assim é a vida. Os males que desejamos aos outros retornam para nós. Por mais que fiquemos com raiva de alguém em nossos pensamentos, a mancha, os resíduos e a sujeira ficam sempre em nós mesmos. Legal, né? Traga os seus filhos para evangelização, gente. Sempre que eu posso, eu faço. No meio da palestra que seja. Então, o perdão não tira a culpa do agressor, não tira a responsabilidade do agressor. É uma escolha que eu faço por mim, de me afastar daquela situação, de ressignificar o meu sentimento em relação àquele fato, de decidir que eu não quero que aquela ofensa pese mais tanto quanto já pesou um dia. Não quer dizer que a pessoa não vai ter que se redimir daquilo de alguma forma, e pode ser que não seja nem pela dor. Ela pode se redimir por amor. Ela pode nos buscar mais à frente, quando estiver mais esclarecida. Isso é dela. A gente carrega o que é nosso. Né? Isso é amar o inimigo. Isso é dar o que a gente pode dar de melhor. É a nossa compreensão do estado evolutivo dele. A gente pode oferecer mais. Às vezes o nosso silêncio já é muito mais. Né? E além de Emmanuel, eu achei esse texto muito bonito. O Martin Luther King, ele tem um discurso inteiro que se chama Loving Your Enemies, né? Amando seus inimigos, de 1957. E aí tem esse trechinho que ele fala o seguinte: por que deveríamos amar nossos inimigos? E olha que é Luther King, olha o que ele passou, né? A primeira razão é bastante óbvia. Retribuir ódio com ódio multiplica o ódio, adicionando ainda mais escuridão a uma noite já desprovida de estrelas. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. O ódio multiplica o ódio, a violência multiplica a violência e a dureza multiplica a dureza em uma espiral descendente de destruição. Então eu não posso querer combater a escuridão com mais escuridão. Né? Não faz sentido. É a luz. Então isso é oferecer o bem ao mal que me fazem. Eu escolher não me prender aquilo, escolher levar a luz. Isso é o amor ao inimigo. Não é dar 2 beijinhos. Se não forem sinceros, não adianta. Mas o segundo conceito, até porque tempo, né? O segundo conceito é justamente dele. Quem é o nosso inimigo? E aí a gente tem 2 vertentes. O inimigo encarnado. E para não brigarem comigo que eu fugi do tema, o inimigo desencarnado. E aqui eu ia abrir mais um, mas ia bater aqui, então finge que eu abri, tá? A gente tá chegando então aqui.
Quem é o nosso inimigo? Pelo dicionário, inimigo é uma pessoa ou grupo que sente ódio ou hostilidade por alguém e deseja lhe fazer mal. É o adversário, o rival, o opositor, o antagonista, o oponente. Pela doutrina espírita, é o nosso irmão de caminhada com quem eu não simpatizo. É o meu desafeto. É aquela pessoa que entra no ambiente e eu quero sair do ambiente. Às vezes não tem aparente explicação. O santo não bate. A energia não casa. E a gente não consegue nem explicar. Né? Aquela pessoa que abre a boca pra falar e mentalmente já tá assim, vai, chato, fala, chato. Você não consegue. Porque é energético. Pode ser que vocês já se conheçam de outros tempos. Pode ser que simplesmente opiniões diferentes, valores diferentes, hoje em dia posicionamentos políticos diferentes. Tudo hoje em dia é pretexto também para você fechar os ouvidos pro que a outra pessoa está trazendo de diferente, né? A gente tem esse problema também. Esses são os nossos inimigos. Nesse particular, os encarnados. O cara do trabalho que uma vez pisou na bola, a gente nunca mais confiou. É aquele familiar que parece que todo mundo gosta, menos você não consegue engolir aquela pessoa. É aquele ex que você pisou muito na bola com você e você não quer mais saber. É um grande amigo que te traiu de alguma forma. É alguém aqui no Rita que uma vez olhou atravessado pra você e você nunca mais quis olhar pra essa pessoa. Estão por toda parte. E surpresa, podem surgir mais a qualquer momento. Por quê? Porque somos seres imperfeitos ainda. Então nós estamos sujeitos o tempo inteiro a fazer alguma coisa que machuca o outro. Que machuca nós mesmos também. E o outro também está sujeito ao tempo inteiro a fazer coisas que nos machucam. Então se a gente não está atento, e às vezes sem perceber a gente acaba criando desafetos. Tem vezes que o desafeto é tão unilateral. Que a gente não vai com a cara da pessoa, a pessoa não faz nem ideia. Ela é super simpática com a gente. Fala, tadinho, mas eu não engulo fulano. Às vezes acontece. Assim como fazem com a gente. Às vezes a gente acha que está sendo muito bem recebido por alguém. A gente se afastou, a pessoa tá lá falando, ih, chata pra caramba. Acontece, esses são os nossos desafetos encarnados. E qual é a questão? Qual é a resposta que eu dou para essas situações, para esses desafetos? E aí você falou, olha como é que tudo é, né? Aí você falou de Santo Inácio. Eu até virei pra minha mãe na hora e falei, porque foi a escola onde eu estudei, né? Eu falei, gente, tudo está conectado. O que aconteceu? Essa história é muito... Essa história é muito boa. Quer dizer, eu acho, agora vocês vão ter que rir, tá? Quando eu contar. Quando eu tava ali, comecinho dos anos 2000, era 2001, eu tava na 4ª série. Tinha uma moda na escola que era, principalmente meninas, levavam um caderninho desse com linhas, né? E numeravam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada página do caderno fazia uma pergunta. Qual a sua cor preferida? O que você quer ser quando crescer? Coisas do tipo. E a primeira sempre é qual o seu nome? Então, se eu, Duda, escrevi Maria Eduarda no número 11, todos os 11 de todas as páginas sou eu que estou respondendo. Até você vê pela letra, né? Que era eu. E aí uma pessoa, que eu não lembro quem, levou um caderninho desse e eu tava lá respondendo. Escrevendo e tal, várias pessoas já tinham escrito antes de mim. Aí chegou na página que a pergunta era, quem é a pessoa que você mais odeia no mundo? Calma. 2001. 11 de setembro. Rio de Janeiro. Quem é a pessoa mais colocada? Osama Bin Laden, óbvio. Né? Todos tinham ódio pessoal do Bin Laden. Bin Laden, arrodo. Tinha outros quando eu me lembro, mas o Bin Laden eu gravei muito. E junto com o Bin Laden, quem estava lá? Eu. Obrigada, plateia. Gente, era Bin Laden e Duda Brasil. Eu fiquei assim... Meu mundo caiu naquele dia. Eu fiquei muito mal. Eu voltei na primeira página pra ver quem era a pessoa, né? Do número, quem tinha escrito. Essa menina é uma menina da minha turma. Eu nunca fiz nada pra ela. E ela nunca fez nada pra mim. E do nada eu sou bem pra ela. E eu fiquei muito triste. Tanto que eu não esqueci, gente. Tem 25 anos isso. Eu não tenho ela no Instagram nem nada. Eu não superei. Porque até isso, perdoar não é esquecer, é ressignificar. A gente não esquece. Então eu não esqueci. E a Duda ali de 9 para 10 anos ficou naquele choque e falou, e agora? Vou ter que odiar ela também, né? Ela me odeia? Pergunta, eu não tinha um motivo. Antes disso, né? Agora eu já tinha. Mas antes disso eu não tinha motivo nenhum. E eu escolhi que eu deveria odiá-la porque ela me odiava. Essa foi a resposta que eu, criança, pude dar. Talvez, espero que não, a resposta que Duda de agora não daria. Escolher e falar, nossa, que pena, talvez eu converse com ela para tentar entender. Mas a Duda de 9 anos não tinha essa condição. E talvez nós sejamos Dudas de 9 anos com várias situações da nossa vida. A gente dá o que a gente pode dar. Né? Esses são os encarnados. Às vezes eles nos surpreendem. Às vezes eles nos odeiam mais do que odeiam o Bin Laden.
Pois é. Gente, eu não superei essas coisas. Ai, ai. Bom, e aí Jesus me permita essa liberdade criativa, que eu fiz uma divisão aqui, porque a gente tem um inimigo encarnado externo, que são as pessoas, e eu pensei que a gente também pode ter um inimigo encarnado interno. Porque dentro desta Duda existem várias Dudinhas com quem eu não simpatizo. E a todo momento eu descubro novas. Ontem eu descobri uma que assim que eu conheci eu falei, não gosto. E eu não tinha percebido que ela existia. E o que aconteceu? Eu simplesmente fui botar o ticket do estacionamento para sair, deixei cair entre o banco, né, e a porta. E na mesma hora eu fiz aquele estalado de língua, sabe? Quem é geração Turma da Mônica? O famoso tsk. Né? Fiz aquele estaladinho de língua, que eu não vou conseguir fazer aqui, porque é plateia. E aí eu percebi que toda vez que eu tô impaciente eu faço isso. E eu falei, nossa, eu não reclamo mais no trânsito. E realmente eu não reclamo, mas eu estalo a língua pra caramba. A moto vai me... Eu quero mudar de faixa, a moto não deixa, eu tô estalando a língua. Eu quero virar, um carro tá parado em fila dupla sem poder, eu estalo a língua. É uma Duda que eu não conhecia, mora dentro de mim, eu descobri ontem de manhã e eu já antipatizo com ela. Já é um desafeto encarnado, no momento, né? Interno. Então nós também temos desafetos internos. E que bom que a gente tenha, porque todos temos imperfeições. Se a gente acha que não tem desafetos internos, é porque a gente ainda não tá se conhecendo o suficiente. Não sei vocês, quanto mais eu me conheço, mais dessas versões eu descubro. E me dá um pouquinho de agonia. E aí, hoje eu tô das histórias, eu li uma história também do presidente Lincoln, presidente americano, do tempo de Guerra Civil, que era uma pessoa bem assim à frente do seu tempo, né, no modo de pensar, e vai um pouco na linha do que o Luther King colocou naquela outra fala. O que aconteceu na história do Lincoln? Quando ele ainda estava concorrendo à presidência, ele tinha um opositor, um inimigo, né, político, um adversário, que sempre que podia e quando não podia, estava lá batendo nele, né, no modo figurado. Estava lá falando do Lincoln, tentando diminuir o Lincoln, injuriando, caluniando. Então era um opositor muito declarado. Mas o Lincoln ganha, né, a corrida presidencial, se torna presidente dos Estados Unidos e começa a montar o gabinete dele, preencher as pastas. E chegou o momento de preencher a pasta que naquele momento era mais importante, que era a pasta da guerra, né? Eles estavam em guerra interna. E ele foi e coloca justamente o opositor dele, que chamava Edwin Stanton. E as pessoas ali próximas a Lincoln acharam que ele estava, né, um pouco alucinado, talvez, e falando, o senhor presidente está elaborando num grande erro. Sabe quem é esse Stanton? Está lembrado do que ele disse a seu respeito? Olha, ele é seu inimigo, ele vai minar o seu governo por dentro, você não devia fazer isso, confiar nele, ele é seu opositor. E a resposta de Lincoln foi nítida e concisa. Sei muito bem quem é Stanton e as coisas desagradáveis que tem dito de mim. Considerando, porém, o interesse da nação, julgo ser o homem indicado para esse cargo. E ele foi e nomeou ele, o secretário de guerra. E juntos eles operaram muito bem, inclusive. Né? Enfim, não me aprofundei também, não precisava tanto, mas parece que foi uma dupla que funcionou muito bem. E aí, alguns anos depois, ele é assassinado, né? O Lincoln é assassinado. Todo mundo começa a elogiar, porque realmente era um grande homem. Mas de todos os elogios que lhe fizeram, os maiores são constituídos de certo pelas palavras de Stanton. Junto do corpo do homem que ele odiara, Stanton ele se referiu como um dos maiores homens que jamais tivesse existido, e acrescentou, agora pertence à história. Se Lincoln tivesse, eu estou seguindo aqui o texto, né? Se Lincoln tivesse retribuído o ódio com ódio, ambos teriam ido para a sepultura como inimigos implacáveis. Mas pelo amor, Lincoln transformou o inimigo num amigo. Foi essa mesma atitude que tornou possível, durante a Guerra Civil, e quando os ânimos estavam mais acirrados, uma palavra sua a favor do Sul, que era escravocrata, né? Abordado então por uma assistente, escandalizada, Lincoln retorquiu. Minha senhora, não será fazendo deles meus amigos que destruirei os meus inimigos? Esse é o poder do amor que redime. Como a gente destrói o inimigo. Torna ele nosso amigo. Fácil? Não. Mas é a forma. É retribuir o mal com o bem. Né? E ó, nos últimos 6 minutos, chegamos no nosso inimigo desencarnado. Então a gente já viu um pouquinho quem são os encarnados, externos e internos. Quem é o desencarnado? Tudo que eu falei serve perfeitamente para cá. Porque a única diferença é que ele não está no mesmo plano que a gente. Né? E nós não estamos no mesmo plano que ele. E quando chegou esse tema para mim, inimigos desencarnados, eu lembrei direto de uma história, que talvez vários de vocês tenham lembrado também, eu vou relembrar no final. E fala muito sobre isso, e é bem conhecido. E por que permanece igual? Porque os sentimentos permanecem iguais. Então, assim como a gente tem parentes nossos, pessoas queridas que desencarnam e a gente segue amando,
Da mesma forma, se a gente tem um elo de ódio, de desejo de vingança, de desavença com alguém, não é o desencarne que muda, né? São atitudes, é retribuir o mal com o bem, isso que a gente vem falando. Então, só o fato de trocar de plano não muda nada. Quando a gente passa para o outro plano da existência, continuamos exatamente como somos. Muitas vezes a gente acha que o morto sabe mais, né? Aquelas pessoas que brincam com aqueles jogos, né? Quando são crianças que brincam do copo. Se falou é verdade porque é fantasma. A gente desencarna e segue exatamente a pessoa que somos. Então, se a gente morre brigado com alguém, a briga segue valendo. Então, vamos não morrer brigado com ninguém, né? E aí, onde é que é a nossa base? Dentro do capítulo 12, a gente está em 2 itens específicos, que são o 5 e o 6. E o 5 e o 6 falam que a gente pode ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. E os inimigos do mundo invisível, como eles chamam, eles se manifestam pelas obsessões e pelas subjugações. Quem explica muito isso pra gente também é esse outro livrinho da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Capítulo 9 da parte 2ª, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É aquele que tem aquela pergunta que a gente não gosta da resposta, né? Se os espíritos nos influenciam, muitas vezes são eles que vos dirigem. Talvez vocês tenham ouvido essa resposta algumas vezes. Eles influem sobre os nossos pensamentos e ações. Os bons espíritos vão sempre aconselhar o bem. Cabe a gente distinguir o teor do pensamento que chega, se é um pensamento benevolente ou se é um pensamento maldoso. Isso é nosso livre-arbítrio. Então, cabe a gente decidir como vai agir, decidir que tipo de pensamento está chegando pra gente, desse tipo de influenciação. E essa parte é importante porque muitas vezes a gente acha, né, pode achar, que a pessoa desencarnou e está no outro plano e ela tem um poder irresistível, porque ela está aqui do meu lado, é um inimigo meu milenar, porque somos espíritos já numa vida milenar, somos imortais, então talvez a gente tenha bastante inimigo para trás, talvez a gente ainda tenha outros para frente. E só porque a gente não consegue ver, a gente acha que eles são supra-sumo do poder e eu estou subjugado a esse poder. O que ele quiser fazer comigo, ele vai fazer. Não. A gente tem o poder da autodeterminação. A gente escolhe como a gente vai vibrar. Então, se nós somos pessoas que estão aqui no esforço, a gente com pessoas que a gente vê, a gente está nesse esforço de perdoar, de responder o mal com o bem, a gente se afasta da faixa em que ele está tentando soprar na nossa vida. A gente se afasta dessa pessoa que está confusa, que está presa num sentimento que talvez pra gente já nem exista mais, que está ligada numa situação que não nos representa mais. Talvez nós hoje já não fôssemos fazer o que fizemos a ele em outra oportunidade. E um dia a gente vai conseguir mostrar isso pra ele, vai conseguir pedir perdão, assim como às vezes é de lá pra cá, às vezes o perdão tem que vir no outro sentido. Não sabemos. Talvez não valha a pena também de ficar gastando energia loucubrando, né, como eu fiz essa semana. Será que eu tenho? Se eu já desagradei pessoas em outras oportunidades, eu tô aqui me trabalhando para que eu não volte a desagradar nem eles, nem outros. E que eles possam aceitar o meu perdão quando chegar a hora de eu pedir esse perdão. Então, essa questão de responder o mal com o bem, ela é feita tanto de encarnado para encarnado, quanto entre planos também. Eles veem o que a gente faz e a gente mantém, a gente escolhe a faixa vibratória em que a gente vai operar, né? Aí não vai dar tempo de eu ler um trechinho que eu ia ler, mas aí eu vou contar então a história que me veio muito à cabeça quando recebi o tema, que é a história de Divaldo, né? Todos devem conhecer. Bom, vou contar, finge que não conhece. O Divaldo, né? O Divaldo Franco, que acabou de desencarnar, ele usou muito esse livre-arbítrio de escolher qual resposta que ele ia dar. Ele tinha um obsessor que se manifestou para ele desde cedo, desde quando ele era adolescente. Então foi um espírito obsessor que acompanhou ele por mais de 30 anos. A primeira vez que apareceu ele era jovem, o Divaldo era jovem. Ele tentou induzir o Divaldo ao suicídio. Ele chegou a entrar no mar para se matar e foi impedido por um grupo de pessoas que estava na praia, estava ali brincando, enfim, sei lá, na praia. Então era uma pessoa muito presente, que se apresentou a ele como um sacerdote, né, usava no rosto como se fosse uma máscara, daí Divaldo ter dado o nome de máscara de ferro. Ele usava uma máscara que parecia incandescente, realmente para aterrorizar, né, acho que ainda mais um adolescente. E ele, durante a vida, quando podia, ele aparecia. Quem viu o filme até viu, é o personagem do Marcos Veras no filme. O Marcos Veras até que tem algumas entrevistas que ele fala como ele ficou emocionado fazendo esse filme. E esse espírito, sempre que ele podia, ele estava ali para atrapalhar a vida, né? Dizendo que ia destruir o Divaldo, que o Divaldo tinha assumido um compromisso com a igreja, com o clero, e chegou aqui e foi por um outro caminho, que ele não ia escapar. E então toda a oportunidade que tinha, ele estava lá, né, em cima do Divaldo. E a resposta do Divaldo não foi entrar na mesma onda. Sempre que ele falava dele, ele tentava
mostrar uma empatia, né? Falava que aquele deveria ser um espírito que tinha suas questões, acreditava que se tratava de uma alma profundamente perturbada, arrependida dos seus erros. E então, assim, ele não respondia na mesma moeda. E isso continuou. Por 30 anos que uma pessoa te perturbando do outro lado deve ser cansativo pra caramba. Mas ele foi seguindo, fazendo a obra dele, e a obra dele crescendo, crescendo, crescendo. E até que um dia ele recebe, como recebia, já tinha recebido tantas outras vezes, uma criança na porta, né, da mansão do caminho, acolheu essa criança, e aí o espírito se manifesta, profundamente emocionado, porque aquele bebê que estava chegando era a mãe dele, que estava voltando para uma encarnação, e Divaldo tinha recebido a mãe dele. E isso bastou. Ele já tinha visto Divaldo receber várias crianças, mas Divaldo estava recebendo a mãe dele. Então, assim, até os obsessores também têm seus bons sentimentos, então não tem vilão, né? A gente já tá num estágio melhor. E ele ficou muito emocionado. E isso foi a virada de chave que aquele obsessor precisava. Então ele também mudou a faixa dele. Deixou de ser um obsessor de Divaldo, e isso que é muito interessante. Ele começou a colaborar na obra. Quem conta é a Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro chamado Semeador de Estrelas, falando da vida do Divaldo. E ela fala, o espírito antes obsessor passou a frequentar as reuniões mediúnicas e até a levar outras entidades sofredoras para serem socorridas. Divaldo afirmou que o vínculo entre os dois se transformou e que o espírito passou a colaborar na tarefa mediúnica, ajudando a resgatar outros como ele. E Divaldo não precisou nem de outra vida, ele conseguiu consertar nessa, como alguém que estava desencarnado. Então, assim, o que a gente não consegue é porque talvez a gente ainda não tenha tentado o suficiente. Então, e aí acabou meu tempo. Pega essa bola aqui, olha para ela e fala, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso oferecer para todos esses inimigos que estão aqui, internos e externos, encarnados ou desencarnados? O que eu tenho de melhor para oferecer? Ainda que ele não aceite, ainda que ele me jogue de volta, eu fiz a minha parte, quero oferecer. E a gente que está aqui estudando, se esforçando, se a gente já consegue oferecer com tanta naturalidade para as pessoas que a gente gosta, a gente com um pouquinho de esforço consegue também oferecer para as pessoas que a gente não gosta tanto. Porque se elas estão no nosso caminho, não é sem motivo. As pessoas que a gente encontra que a gente não gosta tanto assim, elas estão lá para nos ensinar paciência, tolerância, nos ensinar a sermos melhores, nos ensinar a amar os inimigos. Né? E um dia, e esse dia vai chegar, estou contando com isso, me venderam esse peixe, estou aqui. A gente vai ser perfeito, igual Jesus. Isso vai ser fácil, vão estar pregando a gente na cruz, a gente vai estar pedindo perdão. Que Deus perdoe aquelas pessoas. Parece impossível, mas não é. É factível. E eu tô aqui falando porque eu acredito de coração. Eu não tava falando, não. Eu tava sentada aí escutando também. Dá pra gente fazer. Então vamos fazer. É pegar isso aqui. Vai custar, não vai ser numa encarnação só, mas tem jeito. A gente tem jeito, gente. A gente vai ser perfeito. Que bom, né? Vou encontrar com vocês todos lá. Quando tiver todo mundo perfeito, a gente vai ficar muito feliz. Obrigada pela atenção. Boa tarde, bom fim de semana a todos. Muito obrigada, Duda. Obrigada, Jesus e a Kardec. A doutrina espírita realmente nos renova a cada instante, né? Obrigada, Kardec. Então, vamos ao momento do passe. Pedimos para apagar as luzes. Pedimos também aos médiuns que se coloquem em suas posições tranquilamente. E vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Jesus, abrindo nossas mentes e corações para receber o que há de melhor nesse momento, onde nós receberemos o passe para sairmos daqui mais harmonizados. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.
E assim, depois dessa noite tão maravilhosa que nos propiciou tantas palavras que trazem para nós o conhecimento libertador de que somos espíritos imortais e, através da doutrina espírita, podemos nos tornar individualidades melhores. Agradecemos a Deus, o Senhor da vida, o Pai amoroso, justo e misericordioso, que nos oportuniza tanta coisa boa e nos trouxe até aqui nessa casa de luz para nós trabalharmos o nosso conhecimento, aprendermos e assim aplicarmos na nossa vida comum, primeiro conosco e com aqueles que nos rodeiam. Então, Senhor, o que nos passa agora no pensamento é só gratidão por estarmos todos aqui juntos, nesta noite de sábado, desfrutando desse banquete de luz que a doutrina espírita nos dá. Obrigada, Jesus. Obrigada, Kardec. Obrigada, Mãe Maria, que nos recebe em sua casa. Gratidão. E pedimos a permissão aos espíritos benfeitores dessa casa para encerrar essa reunião de sábado. Graças a Deus, e nós teremos o acolhimento fraterno no quarto andar,